Graça e paz, queridos. Que tenha uma semana abençoada. Amém. O texto de hoje falaremos sobre disposição. O que você tem para colocar à disposição de Deus? E você tem disposição para ir para a obra? Para agir em nome do Senhor Todo-Poderoso? Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Deus, pois só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração. E só a ti, ó Deus, dobraremos os nossos joelhos, ó Deus, em submissão total, Pai, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso provedor. Vem falar conosco, ó Deus, através da tua palavra, Pai. Dá-nos, ó Deus, disposição, Pai, para cumprir o ídolo do Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Êxodo capítulo 3, o chamamento de Moisés. Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro dele e ele diz assim: irei até aquele fogo, né? Deus se manifestou numa sarça, num arbusto, e ali Moisés achava interessante que aquilo ali continuava verdinho e o fogo consumindo, mas não queimava, não destruía o arbusto. Então ele viu que era algo divino, uma teofania, uma manifestação do próprio Deus ali. E Moisés fala assim: eu vou ver o que está acontecendo ali. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para lá, falou Deus no meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E não chegue para cá, tira os sapatos dos teus pés, as sandálias, porque o lugar que estás é terra santa. Então ali Deus se manifestou para falar com Moisés: onde o nosso Deus está é lugar santo. E Deus está em você, que crê, em você que quer buscar a Deus e ter Ele com você, especificamente, ter Ele dentro de você, você se torna um lugar santo. Você se torna alguém santo. Onde o nosso Deus está, Ele santifica. Então, ele diz assim, versículo 6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Porque para Deus todos vivem. Quando você parte daqui, você está com Deus. Ali você vai ser julgado na volta de Cristo, para estar na presença dele ou estar afastado da presença dele. Para você estar consciente, tanto bem quanto por mal, até a volta de Cristo. Nós possamos estar diante do Senhor para o bem. Então precisamos ter disposição. O Senhor disse, no versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o teu clamor por causa dos teus exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus decidiu livrar o povo e chama Moisés. Mas a resposta de Moisés não é boa. No versículo 11 diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que Faraó vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Faltou disposição ou uma falsa modéstia. Às vezes fala assim: eu não sou ninguém, quem não me chama não, eu não sou nada. Talvez porque a pessoa não quer ir, ela não quer ir. Então ela se acha incompetente ou diz que é. Moisés não era incompetente, Moisés era um homem firme. Moisés foi treinado para ser príncipe do Egito, que ele foi criado pela princesa, pelos súditos da princesa, os oficiais dela.
Moisés foi treinado em toda a sabedoria e ciência do Egito, toda a cultura. Ele foi criado para ser príncipe. Ele foi treinado para ser um futuro faraó do Egito. Glória a Deus, ele rejeitou tudo isso para servir a Deus. Eu sempre digo, é melhor ser um soldado no exército de Cristo do que ser um general no exército incompetente, ou chefe de bandido. Então, Moisés se coloca para baixo. E quem sou eu? Aí Deus diz a ele, certamente eu serei contigo. Aí muda tudo. Porque se Deus é contigo, aí você vai. Se o Senhor é contigo mesmo, se você tem Ele no seu coração, e se você se dispõe a servir a Ele, aí vai. Aí a coisa vai para frente. Como diz o ditado aí, o carro anda. Então Deus fala isso com ele, se manifesta a ele e dá incentivo a ele, fala como vai ser, como que ele vai fazer e vai vencer. No versículo 10 do capítulo 4, seguinte aí. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, eu não tenho fluência para falar bonito, para convencer ninguém. Eu não tenho uma boa oratória, eu não sei falar bonito. Meu irmão, às vezes você também está assim, na mesma situação de Moisés. Talvez Deus te chama para a obra, você é convidado para ir pregar em algum lugar, ou para fazer uma obra, ou para um ministério, que seja da palavra, que seja do louvor, que seja da beneficência, qualquer ministério que Deus te chame, e você trabalhar para Ele, ser um ministro de Deus, e você não tem a disposição. Talvez por preguiça de ir, ou medo de ir, não ser temeroso demais, acaba deixando a obra ficar mal feita. Ou Deus tem que chamar outro para o seu lugar. Não sejamos como Judas, fez a obra com incompetência e foi chamado outro para o lugar dele, para sucedê-lo. Então quando Deus chama, se disponha, tenha disposição, deixa Deus agir. Fala, Senhor, age no meu coração, então me capacita, me dá disposição. Talvez você seja tímido, como Moisés estava dizendo ali, talvez ele não tivesse aquela facilidade de falar publicamente ou convencer o povo, mas ele se coloca à disposição do Senhor. Quando Deus fala, eu serei contigo, você vai falar. Talvez você fale assim, eu não sei falar bem, talvez eu vou pregar para uma pessoa que tem um conhecimento maior, eu não vou saber falar direito. Ok, então Deus dá jeito também. Como ele falou com Moisés, olha, então Arão falará. Você vai falar o que ele tem de falar e ele vai falar para o povo. Então se você não tem boa eloquência, você não tem muito conhecimento de determinado fato para falar para alguém que tenha mais estudo ou alguma coisa assim, então Deus vai capacitar você para que você tenha disposição de ir chamar alguém que conheça, você vai no outro. Ô meu irmão, você conhece bastante, vamos comigo lá, eu vou pregar, vou falar de Jesus para ele, para aquela pessoa, e o que eu não souber explicar da área dele, para convencer ele de que ele está errado naquele caminho, você me ajuda. Eu me lembro, e eu já comentei isso aqui uma vez, há um tempo atrás, que estava num acampamento de uma igreja batista também, não é a que eu frequento hoje, e tinham 2 visitantes que hoje estão numa denominação evangélica também, glória a Deus, converteram, são bênçãos, uma família abençoada, e a mulher, a esposa dele, tinha bastante conhecimento de história, da história antiga, e a gente conversando, e ela disse assim, olha, aqui está dizendo que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas aqui fala sobre um acontecimento que teve lá, do recenseamento na época de Quirino, rei da Síria, mas esse recenseamento foi feito uns 5 anos antes. E diz que Jesus nasceu nessa época. Como é que está isso aqui?
as datas não conferem. Aí eu sentei com ela e falei, olha, houve um acerto de calendário. Então, nesse acerto de calendário, como tem igual todo ano, de 4 em 4 anos, né, tem um acerto de calendário. Então, houve esse acerto lá atrás, e na época passaram-se muitos anos. Então, houve essa diferença. Então, se você colocar no calendário antigo, vai ver que realmente foi naquela data. Confere, as duas datas estão corretas. E ela foi conferir e viu, ela realmente está certo. Então, glória a Deus por isso, que não por acaso o Senhor já tinha me preparado para aquilo antes, porque outras pessoas já tinham comentado, e eu também já tinha levantado aquele questionamento quando comecei a ler a palavra. Leia, meu irmão, leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia, ainda que surjam mais dúvidas, que bom. Quanto mais dúvidas surgirem, melhor, que são mais questionamentos que você vai ter e você vai buscar conhecer mais. Se você não tiver a dúvida, você nunca vai conseguir a solução. Então, aquele casal veio para Cristo. Porque aquela coisinha minúscula estava impedindo, porque estava dando a impressão de que a Bíblia era mentirosa. De que a história do nosso Senhor Jesus não era verdadeira. Porque os fatos não batiam. Mas quando foi mostrado a ela a diferença e o que aconteceu realmente, a pessoa entendeu, foi lá e conferiu, porque isso é importante. Vá você mesmo, procure saber também, não acredite em mim. Procure saber. E as pessoas entenderam. Então o Senhor capacita. Se eu não soubesse, eu poderia ter chamado uma outra pessoa para poder explicar para aquela senhora. Eu ia procurar saber até achar. Arrumar alguém que soubesse para explicar para ela. Mas por que, meu irmão? Porque quando eu tenho uma dúvida, eu vou procurar ver teólogos, né, outros teólogos conhecidos também, famosos, para poder ler outros livros e de vários autores para chegar a uma conclusão, aquela que for mais plausível, para entender melhor a palavra de Deus. Então, Deus colocou Arão para poder falar por Moisés. No versículo 3 diz assim, ele porém disse, Senhor, envia pela mão daquele de outro que há de enviar. Que pela terceira vez, desculpe, pela terceira vez Moisés arrumou uma desculpa. Senhor, manda outro. Então, até quando nós vamos arrumar desculpas para não servir a Deus? Até quando nós vamos arrumar desculpas para não ter que fazer nada? Às vezes estamos na igreja e alguém te chama, meu irmão, eu preciso de você para fazer isso. Eu não sei fazer. Então vamos com a gente em tal lugar, evangelizar. Eu não entendo bem. Meu irmão, então entra na administração de alguma área aqui da igreja para ajudar a gente. Mas eu sou muito confuso para isso. Em que nós vamos servir então? Nós vamos ser um peso, como esse peso de porta, né? Pelo menos o peso de porta é útil, né? Peso de porta coloca ali e segura a porta, já serve para alguma coisa. Não podemos servir simplesmente de peso de porta. Nós temos que ir. E talvez você pense assim, mas eu, pastor, realmente, eu não conheço mesmo, eu sou muito simples. Tudo bem, meu querido, mas você tem o melhor, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem o próprio Senhor habitando em você. Jesus disse, eu virei o Pai e faremos morada, aquele que crê. Então, você já tem o melhor, você tem toda a capacidade para ir. Então, quando você se dispõe, Deus vai te capacitar. Como Ele fez com Moisés aqui, deu disposição. Moisés dava as ordens e Arão passava as ordens ao povo. Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão e Arão passava ao povo. E vai assim, então. A obra de Deus ela é completa. Ela é um grupo como igreja. A igreja são muitos membros. Né? Ele fala assim, por que chama a igreja como é membro da igreja? Porque a igreja é como o corpo. Né? É como você pega um corpo físico e cada um de nós somos membros. Somos partes integrantes e vivas. Então, assim também como aconteceu com Jeremias,
Jeremias capítulo 1, Deus chama Jeremias para a obra, e Jeremias, no capítulo 1, verso 6, diz assim: então disse eu, ah, Senhor, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Ou seja, Senhor, eu sou muito jovem, sou muito criança ainda para isso, eu não entendo nada. Ele não está dizendo que ele era pequenininho, com 5, 6, 8 aninhos, não. Ele está dizendo que Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho essa sabedoria que o Senhor está dizendo que eu tenho. E Deus diz, você tem sim. Então o que falta aqui é disposição. Ele tinha capacidade, tanto é que fez. Deus chamou e ele fez. Mas o Senhor disse, Jeremias capítulo 1, verso 7 agora. Mas o Senhor disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar você vai, e tudo que eu mandar fazer você vai falar. Não tenha medo diante dele, porque eu sou contigo. De novo, como Deus falou com Moisés, eu sou contigo, eu serei contigo, eu estou contigo. Com Jeremias fala uma coisa, eu sou contigo. Então, meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça, não é a sua capacidade que vai fazer, é o Senhor que está contigo. É o Senhor que está em você, que habita em você. Se você já é um servo do Senhor, se ainda não é, seja. Venha para os braços do Senhor e seja um servo. E Ele te capacita. Ele te capacita para você ganhar os seus familiares para Jesus. Ele te capacita para você orar e curar pessoas. É o mesmo Deus. Meu Deus de ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz isso. Deus não muda. Diz que não há nem sombra de variação, de mudança no Senhor. Ele é o mesmo. O mesmo poder que Ele deu aos homens no passado é o mesmo poder que Ele dá hoje. Se Ele precisar abrir o mar de novo, Ele vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que não precisa. Deus não precisa abrir o mar de novo para o povo poder crer nele. A palavra de Deus está aí. Mas Deus tem feito sinais e milagres e prodígios, curado e ressuscitado pessoas da mesma forma. Você fala assim, Deus tem ressuscitado pessoas? Sim. Dá uma buscadinha no Google. Questione com os pastores. Vejam as situações que têm acontecido. E você vai ver fatos maravilhosos de livramento de bênção. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo que faz hoje. Então, Deus manda Jeremias, Jeremias vai. Também com André, no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 8 diz assim, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, Senhor, tem um garoto aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Porque o Senhor disse, ele, olha, tem aqui mais de 5.000 pessoas, porque normalmente contavam os homens, e aí tem mais mulheres e crianças e tal. E 5.000 pessoas ali, e 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Da André falou, isso aí vai servir para essa multidão de gente. Meu irmão, o pouquinho que você tem, Deus transforma em milhões. O pouquinho que você tem, Deus transforma em uma bênção sem medida. Tanto é que aquelas 5.000 pessoas comeram, se fartaram e sobraram. Depois Deus faz de novo e 7.000 pessoas comem e se fartam. Então, irmão, o que você tem à disposição para colocar para o Senhor? O que você tem nas suas mãos? Quantos peixinhos você tem? Quantos pãezinhos você tem? Qual a disposição você tem para colocar nas mãos do Senhor? Sansão, no livro de Juízes, capítulo 15, verso 9, diz que os filisteus subiram e acamparam contra Judá, e o povo de Judá subiu, 3.000 homens, e foram lá para amarrar Sansão, para entregar ele aos filisteus.
Porque quando o inimigo não consegue te segurar, ele usa os seus amigos para te impedir. Talvez sua família, seus amigos, talvez te impeçam de servir a Deus corretamente. Talvez você quer ir para uma obra, para um ministério, e a família às vezes, não, que isso, parar lá longe, ou vai fazer isso, não, vamos passear. Vamos fazer isso aqui, vamos estudar para fazer outra coisa, vai ser outra coisa na vida. Meu irmão, você vai ser aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Deixa Deus falar. Eu me lembro que, não sei se comentei com alguns irmãos já, um dia eu saindo para a faculdade, teologia, seminário, e saindo na van já triste, preocupado, porque meu filhinho estava em casa pequeno, e ele falou assim, pai, não vai não, fica aqui comigo. Aquilo corta o coração, você quer ficar ali, brincar e tal. Eu olhei assim bem e falei, poxa, mas eu vou estudar à noite. Eu ia lá, voltar, à noite eu estaria em casa, de manhã, poderia brincar no outro dia de manhã com ele, dar atenção. Eu vi que o inimigo está tentando de alguma forma usar o meu filho, pequenininho, com aquela carinha de tristeza, para poder desanimar de eu ir. Eu poderia matar a aula e outro dia? Tá, e no outro dia se fizesse de novo? E no outro dia de novo? Então eu orei, conversei com ele, ele entendeu, né? E ficou tranquilo. Eu fui tranquilo, com o coração aliviado. Porque o Senhor, às vezes, Ele coloca a pessoa do seu lado para desestimular. Aqui Deus colocou com Sansão, colocou a própria tribo de Judá. A tribo que futuramente vem o nosso Salvador, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O rei Davi, tribo de Judá, grandes homens. Mas aqui, esses que no futuro, depois dessa tribo vieram grandes homens, aqui homens fracos, homens que por pressão dos filisteus, foram lá, amarraram Sansão e entregaram para ele. Porque o inimigo, os filisteus não conseguiam prender Sansão. Sansão era muito forte e tinha poder de Deus com ele. Um homem que foi consagrado desde o ventre ao Senhor, para ser um nazireu, para ser um homem consagrado ao Senhor, para ser um juiz em Israel. O juiz lá era um guerreiro, né? Ele fazia tudo. Ele não só julgava as causas, ele ia para a guerra, ele fazia tudo, ele que decidia tudo. Então, esse grande homem foi impedido pelos próprios amigos. O povo falou que ele, nós temos que amarrar e entregar para lá, senão eles vão vir aqui guerrear contra a gente, os filisteus. Ele, mas vocês vão me fazer algum mal? Não, nós vamos só amarrar você e entregar para ele. Olha, isso já é o mal, meu querido. Às vezes, seus próprios amigos estão te engessando, estão te amarrando, estão te atrapalhando de servir a Deus, está te entregando para o inimigo. Fuja desses. Se esses querem te amarrar para entregar para o inimigo, sai de perto deles. Seja livre. Vá para a obra. E Sansão, com um pedaço de queixada de jumento, né, a cabeça de burro, derrotou milhares de pessoas, os filisteus. Você deve pensar assim, por que Sansão não pegou uma espada ou uma outra arma qualquer? Porque eles não podiam. Porque eles estavam como escravos dos filisteus. Eles estavam na terra servindo aos filisteus, porque os filisteus haviam dominado. E eles proibiam eles de fazer armas. Me faz lembrar hoje em dia também, né, queridos? Hoje em dia você tem que ficar desarmado e o bandido tem que ficar armado. Não que você vai saber manusear uma arma, mas aquele que tem disposição para poder querer se defender, vai fazer o treinamento apropriado e ter a coisa e ter sua segurança para defender sua família. A polícia nem sempre vai chegar a tempo de socorrer. Quase nunca. Te falo que eu também sou policial. E a polícia não consegue socorrer todo mundo. Então, aqueles homens estavam impedidos de se defender. Eles estavam sendo oprimidos por um povo que proibia eles de terem as suas armas, porque se eles tivessem armas, eles iam reagir e lutar contra o inimigo. Então eles tinham que tirar um jeito de não deixar eles terem armas, de não deixar eles treinar a luta, não deixar eles se fortalecerem
para a guerra, porque senão venceriam eles. Por isso Sansão tem que usar uma queixada de jumento. Então Deus dá jeito, irmão, de você se defender de uma forma ou de outra. Ele é a sua defesa. É Ele que te dá força, te disposição. Sei que é assunto que está volta conversando com a minha esposa, aqui na rua, e falei assim, não adianta a pessoa ter arma e não ter disposição. É mesmo que o policial, se ele tiver uma arma e ele não tiver disposição para usar, ele vai morrer, vai tomar tiro. Se ele tiver lá o bastão para usar num tumulto, ou com um bandido, e ele não tiver destreza para usar, o cara vai tomar aquilo dentro e vai apanhar ainda. Então não adianta se nós estamos na igreja, nós temos as armas do Senhor, a nossa fé, a disposição que o Senhor nos dá, capacidade, e a gente não querer usar, ou não saber manusear. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obreiros que não têm do que se envergonhar e que saibam manejar bem a palavra da verdade. Então, como que nós vamos saber manejar bem a palavra da verdade se nós não usamos ela? Se nós não estudamos, se nós não questionamos, se nós não perguntamos ao outro que sabe mais do que nós? Eu contei o dúvida, vou procurar saber com outros. E assim por diante. Então, meu irmão, saiba manusear bem a palavra da verdade. E tenha disposição. E se coloque à disposição do Senhor. Como André foi procurar saber ali quem tinha. Jesus falou, olha, procura aí comida para esse povo. Eles foram no meio do povo lá, o que eles acharam? 2 peixinhos e pãezinhos. E Senhor, só tem isso aqui. Jesus falou assim, basta. É o suficiente. Para o Senhor, se tiver uma casquinha do pão, ele fazia o mesmo milagre. Se não tivesse nada, ele fazia aparecer. Mas ele quer que você participe. Ele quis que os discípulos participassem. Ele podia muito bem fazer um milagre sem ter nada. Ele criou tudo isso aí sem ter nada. Deus não precisou de um pedacinho de pedra para fazer o mundo. Não tem um rãozinho de terra. Não tinha nada, ele criou. Ex nihilo, criou do nada. Não tinha nada e ele fez. Deus não precisa de nós, mas Ele quer que nós participamos para a nossa alegria, como diz aquele meme que tem do rapaz dizendo, para a nossa alegria. Então, para a nossa alegria, Ele quer que participemos. Como eu sempre digo, nós estamos mexendo com alguma coisa em casa, arrumando alguma coisinha, como uma mãe está mexendo na comida ali, a filhinha quer lá ver, quer brincar de panelinha, quer mexer com alguma coisa, o pai está mexendo no carro, o filho, a filha quer lá ver como é que é, quer brincar de carrinho, quer ver como é que funciona. Às vezes o pai é mecânico, o filhinho, a filhinha está lá com ele ali, quer ver como é que entende aquela peça, e você às vezes até te atrapalha, você está fazendo uma coisa, a criança está ali, mas você deixa, você fica, às vezes é até engraçado você ver fazendo errado ali, porque você quer que ela aprenda, porque ela vai ficar feliz em te imitar. Então sejamos imitadores de Deus. Como Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então que nós possamos imitar o Senhor. E o Senhor veio e deu exemplo. Jesus veio e deu exemplo. Então vamos fazer como Ele fez. Nos colocar à disposição do Senhor. Colocar o que temos à disposição do Senhor. Por mínimo que seja. Se eu conheço um pouquinho, é o suficiente. Eu vou lá, Senhor, me capacite para que eu aprenda mais e para saber mais. Quando eu não conhecia quase nada da Bíblia, quando assim que eu vim para a igreja, cada versículozinho que eu lia, que alguém me explicava, oh, isso aqui significa isso. Eu ficava assim, e ainda fico, porque tem muitas coisas que a gente cada dia aperfeiçoa mais, a gente fica extasiado. Cada detalhezinho que você descobre, fala, que lindo isso aqui, quão profundo é isso aqui. Às vezes uma coisinha pequena que você imaginava ali, você começa a questionar, aquilo tem uma profundidade tremenda para a sua vida, aquilo muda a sua vida e transforma. Então, meus queridos, que nós possamos fazer como Jeremias, né? Ainda que sejamos fracos, nos colocar à disposição do Senhor, o Senhor capacita, o Senhor capacitou Moisés, capacitou Jeremias, capacitou os discípulos, e Ele capacita você. E você que ainda não conhece o Senhor, mas está conhecendo, muitos agora já conhecem,
muitos que estão nos ouvindo, acompanhando, né, os vídeos, glória a Deus por isso, também estão conhecendo o Senhor. A gente fica feliz, mesmo que a igreja agora volte, e vai voltar em nome de Jesus, voltar presencial, os encontros, os cultos presenciais, como o nosso pastor Marco já disse, que vamos sim continuar com esses vídeos, porque muitas vidas estão sendo alcançadas. E a gente fica feliz por isso. Fiquei feliz, estive conversando com o pastor essa semana, e quando eu estava lá, chegou um visitante, o pastor me apresentou para o jovem e disse: esse jovem está acompanhando os vídeos nossos e começou a querer vir à igreja. E glória a Deus por isso. Está tendo um alcance que não tinha, que o culto presencial também não tinha. As pessoas estão vendo e estão tendo contato conosco aqui. Porque a gente ouvia sempre pessoas lá fora, outros pregadores, né, falando, mas são pessoas que não é da nossa cidade. Agora não, nós aqui, humildemente, podemos falar para vocês de Jesus. Vocês falam: que bom, eu posso ir lá e tirar a dúvida com o fulano, ele está ali pertinho, mora perto da minha casa, ou a igreja é perto da minha casa. Isso é muito bom. Que isso continue em nome de Jesus. Então, quando Satanás achou que esse vírus ia atrapalhar a obra do Senhor, ele tomou outra pernada. Satanás tomou outra rasteira. Satanás está sempre caindo por terra e sendo envergonhado. Glória a Deus por isso. Porque quando ele achou que, causando mal, essa pandemia ia atrapalhar a obra, piorou para ele, que agora a obra vai crescer, em nome de Jesus. Nós vamos ver igrejas cheias de pessoas com sede realmente. Então, irmãos, vamos dar graças a Deus por tudo isso que Deus tem feito, que Ele nos dê essa disposição. Oremos. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, pois o Senhor, Pai, é que nos capacita e nos dá disposição para a Tua obra. E que nos dá alegria, ó Deus, de sermos participantes, ó Deus, da Tua obra, ainda que o Senhor não dependa de nós, ó Deus, mas o Senhor quer dar a nós essa alegria, Pai, esse prazer de poder Te servir, de falar do Senhor para nossos amigos, familiares e toda a nossa cidade, nosso país, por esse mundo todo, ó Deus, falar do Senhor. Porque é muita alegria, ó Deus, quando podemos falar de Jesus e pessoas, ó Deus, brilharem os seus olhos, Pai, de felicidade, ó Deus, de ouvir palavras tão abençoadas, ó Deus, da Tua lei, ó Deus, do coração do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, Deus, nos fortalecendo, nos capacitando e dando a nós disposição. Ó Deus, que jamais venhamos falar, ó Deus, que não passamos de uma criança, que não temos entendimento, que não temos capacidade, que não temos estudo. Ó Deus, pois o Senhor não depende de nada disso, Pai. O Senhor pega, ó Deus, aquele mais humilde, ó Deus, e o exalta. O Senhor que capacita, Pai. Então que nós possamos ter isso em mente, ó Deus, e para o Senhor, ó Deus, não existe pequeno ou grande, Pai. Diante do Senhor, ó Deus, todos são servos. Todos nós somos pequeninos, ó Deus, e o Senhor é que nos engrandece e nos exalta, Pai. O Senhor nos coloca nos lugares altos. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos capacita cada dia, Pai. Fica conosco, ó Deus. Dá, ó Deus, a nós disposição. Dá-nos, ó Deus, mais fé. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que nós tenhamos, ó Deus, mais disposição para ir para a Tua obra, ó Deus. Mais disposição, ó Deus, para abençoar vidas, para curar enfermos, para salvar vidas, para tirar, ó Deus, do caminho errado aqueles que estão indo se perdendo, ó Deus, e trazê-los de volta para os caminhos do Senhor, para que eles se convertam, Pai, para que eles façam a curva de volta e voltem para os braços do Senhor, ó Deus. Saiam do caminho que estavam indo errado, ó Deus, e voltem para os caminhos do Senhor, pois o nosso lugar é nos braços do Senhor. Ó Deus, fica conosco, dá-nos um dia abençoado, Deus. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Deus. A Tua palavra diz, ó Deus, que a Tua palavra não voltará vazia. Ó Deus, e a palavra do Senhor, que os amigos estão ouvindo, Deus, que ela não volte vazia, Pai, que ela não vá em vão, que ela não volte em vão, mas que ela produza o efeito necessário, Deus, no coração de cada um que está nos ouvindo. É a nossa oração no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
Fique na paz, queridos. Uma semana abençoada para todos.